Graças a Deus, nós estamos aqui na nossa continuação do Pão Nosso para falar da terceira casa. Nós já havíamos falado da primeira, que é o nosso coração, a segunda, que é o lar, e hoje nós vamos falar da terceira casa. E eu acho que é tão importante falar da terceira casa, é importante entender qual é a terceira casa, e é importante também, irmãos, eu consegui aqui explicar por que eu estou falando dela como terceira casa. Algumas pessoas podem até olhar os textos que falam disso e falar como é que pode o pastor Fernando dizer que essa casa está no terceiro lugar. É importante a gente entender por quê, né? Porque os textos são tão graves a respeito dessa casa, são textos que apontam uma importância tão grande que a gente pode se confundir muito fácil. Você vê, por exemplo, aqui em João, capítulo 2, versículo 13, Jesus chegando, o nosso Jesus, Jesus de amor, fazendo um chicote de corda. e ele, de uma forma um tanto agressiva, derrubando a mesa dos cambistas, espalhando o dinheiro. Por quê? Ele mesmo diz, como vocês ousam transformar a casa do meu pai em comércio. Olha isso. Ou seja, a importância dessa casa é muito grande. Foi a respeito dessa casa que Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Foi a respeito dessa casa que o profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, disse que também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha isso. E isso também é citado em Mateus 21, 13, aonde também o Mateus, ele cita a situação no templo em que eles estavam fazendo do templo lugar de comércio e Jesus chega e Jesus diz para eles, Mateus 21, 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm convertido em covil de ladrões. Por que terceira casa? Por que o templo, um lugar tão importante, nós estamos aqui na nossa sequência de mensagens do Pão Nosso, colocando ele como terceira casa? Justamente por causa disso aqui que nós estamos lendo, irmãos. Se a nossa primeira casa, que é o nosso coração, não estiver limpa, não estiver tratada pelo Espírito Santo, se a nossa segunda casa, que é o nosso lar, não estiver limpo, não estiver alinhado com a vontade de Deus, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar o templo em lugar de comércio. Nós vamos ali no templo para, na verdade, comercializar a nossa carência. Quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Elas se reúnem no templo para exibir seus dons espirituais. Se reúnem no templo para competir umas com as outras. Se reúnem no templo para, muitas das vezes, desprezar os que não têm e dizer que eu tenho, eu sou. Por quê? Porque a primeira casa e a segunda casa estão largadas, estão abandonadas. E não adianta os irmãos que estão me ouvindo querer dizer que a gente não sabe do que está sendo falado aqui. Nós sabemos sim. Quantas coisas absurdas nós temos ouvido e visto acontecendo nessa terceira casa, que é o templo, que é o lugar aonde nós devemos nos reunir para compartilhar amor uns com os outros, para compartilhar respeito,
Essa terceira casa é uma oportunidade da gente se edificar uns aos outros. É o lugar ali onde nós temos a estrutura, os departamentos, toda as ferramentas ali guardadas, os pertences do ministério, as ferramentas, as salas, aonde nós podemos organizar tudo. Mas o que tem acontecido? Em muitos casos, como a primeira casa não está limpa, como o coração da pessoa não está legal com Deus, a pessoa ainda está carente, a pessoa ainda está vazia da paternidade do Espírito Santo, ela não está resolvida em Cristo de verdade. Aí a segunda casa também não está legal, porque a carência vai levar ela a cobrar dos homens coisas que só Deus pode dar, vai cobrar do marido, vai cobrar da esposa, vai cobrar dos filhos, e os filhos vão cobrar dos pais, coisas que só na primeira casa nós podemos ter, só no nosso convívio com o Espírito Santo. Então a pessoa nessa carência, o que ela vai fazer no templo? Ela vai lá para tentar massagear o ego dela. Ela vai lá porque, eu estou aqui, e começa a fazer do templo um covil de comércio. E nós temos que entender isso. Tão importante como entendermos o que é a terceira casa, a casa de oração, lugar da gente se reunir em amor, lugar da gente buscar edificação, tão importante como a gente entender que o templo é a terceira casa, é a gente entender por que nós estamos colocando ele aqui em terceiro. Não é dizendo que ele é menos importante, mas é dizendo que essa sequência é a sequência saudável. Quando Jesus, eu já citei isso na primeira mensagem, mas quando Jesus chama os apóstolos, ele deixa claro lá em Marcos 2,11, para que estivessem com ele. A primeira casa é estar com ele. Por isso que Josué também disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro ele se coloca como a primeira casa, eu. Depois ele fala da segunda casa, o lar dele, eu e a minha família, minha casa, serviremos ao Senhor. E aí ele pode estar citando a terceira casa, que é a hora que nós nos reunimos no templo para adorar juntos, para fazer o serviço do ministério, para fazer o serviço da obra lá, para dar assistência aos necessitados, para levar comida aos necessitados. É o serviço do templo. Eu e a minha casa, primeira casa, segunda casa e depois a terceira, serviremos ao Senhor. Então, guarda no teu coração, querido e querida, que a ordem certa é o que vai nos levar ao lugar certo. Ore comigo. Pai, que nós possamos entender essa sequência santa, para que não venhamos cometer os atropelos que levaram o Senhor a fazer um chicote de cordas aqui, Senhor, por causa da ganância, da comercialização de coisas nessa terceira casa. Pai, eu te agradeço e peço que o Senhor nos ajude a trilhar de forma sábia essa sequência. Em nome de Jesus. Amém.